Você já teve a sensação de que nada do que faz traz resultados nas redes sociais do seu negócio? Não se preocupa, você não está sendo perseguido por uma entidade sobrenatural. O nome disso é algoritmo. Mas tem uma agência que entende isso como ninguém: Linda Mídias Digitais. A Linda é especializada em ajudar pequenos e médios empresários a criar presença digital de verdade, com conteúdo estratégico, anúncios eficientes no Google, Instagram e Facebook e até sites modernos. Tudo isso feito sob medida, sem enrolação, sem dancinha e sem depender de trends que somem em 24 horas. E se você quer ver seu negócio crescer com conteúdo de verdade, acessa www.lindamd.com.br. Linda com Y de yes. Agora vai. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o seu host, ainda com a voz prejudicada para tentar fugir dos algoritmos de inteligência artificial que estão tentando me espionar. Para me ajudar, temos aqui nosso queridíssimo Rafael Jacaúna. Eu sempre fico pensando que uma das formas mais interessantes de você tentar desaparecer é você cultivar uma grande barba e ter cabelo ou não ter cabelo. E aí quando você fizer uma besteira e quiser desaparecer, você radicaliza, ou você coloca cabelo e tira a barba, ou tira a barba e coloca cabelo. Então fica aí a dica. Quer desaparecer, talvez isso mude muita coisa? Eu acho que os algoritmos de inteligência artificial já fazem esse tipo de coisa, mas as pessoas quando te olharem talvez não te conheçam. Tem gente que não me conhece quando me vê foto minha com cabelo. Então, verdade. Fica aí. Cara, eu fico só imaginando, lembra daqueles programas antigos de delegacia, que a pessoa tinha um foragido e eles faziam várias cópias da cara dele, como é que essa pessoa pudesse estar, como é que é? Disguised. Eu tô trabalhando em inglês. Que ela está, né? Como que ela pode estar hoje? Exatamente. E aí, com barba, ruivo, pintou cabelo, raspou cabelo, colocou peruca. E é muito engraçado porque é muito tosco. E eu não sei exatamente se isso tinha alguma serventia no final das contas. Se alguém um dia já conseguiu ser reconhecido através de um desses retratos falados de várias opções. Seria informação interessante. Olha, nossa, eu vi aqui o retrato falado com uma pessoa careca, eu reconheci a pessoa careca. Não sei, não. Rapaz. E temos aqui a nossa queridíssima Ira Croft. E aí, gente? Olá, ouvinte. Neste momento, nós podemos saber de onde você está ouvindo este episódio, qual dispositivo eletrônico você está usando e o seu gênero binário. Sim, não somos nós que detemos dessa informação, mas alguém aí sabe. Mas agora que eu sei que é facilmente ficar careca ou colocar barba, que eu não sei como que você faz isso. Boa noite, gente. Eu vou dar a dica pro ouvinte. Ouvinte, se você não quiser ser reconhecido, você escuta a peruca enquanto estiver escutando o podcast. Escuta a peruca? E aí a gente não vai conseguir te reconhecer. Você coloca uma barba, troca. Se você tiver de máscara, por exemplo, enquanto escuta o podcast, a gente não vai saber quem é você. Essa é a dica que eu tenho pra te dar. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Tá bom. Eu acho que hoje em dia, Andrei, para não ser reconhecido, é só não usar filtro. Como a vida real, as pessoas usam tanto filtro no Instagram da vida, quando você encontra as pessoas de verdade, você já não as conhece. Olha aí, a crítica social, hein? A crítica dos valores estéticos por Rafael Jacaúna, hein? Isso aqui. Você acha que o mundo freak é o quê? Isso aí. Gente, estamos sendo espionados. Hoje a gente vai falar do mistério da sala 641A e toda a treta aí da NSA. Afinal de contas, alguém tá lendo essa mensagem que você está escrevendo secretamente no Instagram? É o que a gente vai discutir hoje. Bem, acho que a gente já pode começar essa pauta falando do óbvio evento histórico que mudou tudo, né? Mudou todo o nosso zeitgeist social, político, econômico, que é o 11 de setembro de 2001, né? Os atentados das Torres Gêmeas, até aí. Eu não tô falando, enfim, nenhuma abobrinha, mas, levando em conta que pessoas dos anos 2000 já têm mais de 18 anos, é importante a gente dar esse contexto, porque ninguém sabe a relação entre o 11 de setembro e o Celso Portiolli. Sacanagem. Ninguém sabe. Às vezes a pessoa pode estar completamente perdida, né? Mas existe um mundo antes e depois do 11 de setembro, isso não é nenhum mistério. E a questão toda é que o terrorismo, que é algo que existe, né? Existem grupos terroristas, existem atos terroristas e por aí vai, né? Se torna uma grande desculpa para que você invista em segurança a nível mundial. Tanto a nível de bater de frente, quanto a nível de vigilância, né? Então,
para você saber se um atentado vai ou não acontecer. A ideia é como você conseguir monitorar certos grupos, né? Que ficam cada vez mais difíceis de serem encontrados, porque as maneiras de você conseguir se disfarçar na internet é muito mais fácil do que na vida real. E por aí vai, né? Eu concordo com a sua fala agora, que o 11 de setembro ele vai dar essa desculpa perfeita, mas eu vou um passo além, e eu acho que ninguém vai dizer que não era assim, mas eu acho que os Estados Unidos já fazia isso, como vários outros países, como a própria União Soviética, já faziam isso. O 11 de setembro vai vender a desculpa para os Estados Unidos se defender a posterior, e claro, depois dos anos 2000, depois do 11 de setembro, a tecnologia avança muito nos smartphones, na comunicação via satélite, na espionagem via satélite, mas eu acho que essa espionagem, pô, se você pegar as histórias de Guerra Fria, a galera espionava tudo, usava tudo pra espionar, sim. Relógio secreto, anel secreto, rádio. Não, muito anterior a isso, aliás, né? Então, a espionagem já existe muito antes, né? Muito antes do século XX já existe espionagem. A espionagem era usada em Roma, era usada na Grécia, é usada desde sempre. Mas no século XXI, a espionagem vai chegar no nível que nós somos os nossos próprios espiões. Nós usamos os nossos próprios dispositivos para a nossa conveniência, e esse próprio dispositivo é quem nos espiona. Ou será que não? E ainda vai muito de que lado que a situação está, né? Porque de um lado pode se chamar de espionagem, mas o monitoramento, que isso também já acontece antes do digital, e no digital passou a ser muito mais presente em questões privadas e públicas de controle de informações. Sim. É espionagem pra quem, né? Porque quando é um monitoramento de quem está no poder naquele momento, naquele ano, naquela situação, aí é apenas o monitoramento, mas é a mesma captação de informações e as interpretações que isso podem levar. Sim. Mas eu acho que assim, é um tema bastante amplo, é óbvio, né? Daria uma série inteira de podcast só pra falar sobre a história da espionagem, mas eu acho que o fruto desse episódio é a gente falar desse grande conflito ético que é a gente estar a todo momento online e cedendo nas nossas informações, e o quanto que os governos, né, eles têm essa autoridade, essa autonomia para saber, por exemplo, de todas as mensagens que a gente troca nesse sentido. E aí é óbvio, né, isso é um debate muito antigo, enfim, desde que a internet existe esse tipo de debate, mas que é claro, vai ter gente que vai defender, por exemplo, que, poxa, Andrei, mas eu não tô fazendo nada de errado, eu topo alguém ficar me monitorando, se for por um bem maior, pegar um grupo terrorista, né? E é claro que o mundo ele não funciona de uma maneira também tão simplista, sendo que, às vezes, o cara que tá te espionando, ele vai estar tendo acesso àquilo e pode e vai utilizar para outros objetivos escusos. Claro que, às vezes, vai ter uma vantagem num setor estratégico, num setor comercial, espionagem industrial, fazer manipulação de mercado. Você tem uma série de, por exemplo, de questões que aparentemente nem afetariam tanto o teu cotidiano. Mas até nisso, se você levar em consideração de que existem governos que são autoritários, autocráticos e que podem se tornar, não são, mas que poderiam se tornar, o quanto que é legal você, que é, sei lá, um crítico do governo ou algo nesse sentido, cairia aí numa malha fina por estar, por exemplo, comentando com teu amigo que você não gostou da atitude X ou Y nesse sentido. É óbvio que existem diversos exemplos disso, né? E é óbvio que esse debate ele é muito flexível, né? Tipo, se é meu amigo, tá tudo bem. Se é meu inimigo, que se foda, né? No geral, as pessoas costumam pensar dessa maneira mais pragmática. Então, no geral, é sempre pra ficar de olho. Totalmente. E tudo isso que você elencou é exatamente o que se acontece atualmente em termos de monitoramento / espionagem, né? Eu vou utilizar a palavra monitoramento, né? Principalmente relacionada ao que eu faço, porque eu sou uma dessas pessoas que trabalha com monitoramento digital. E espiã, hein? Olha a espiã aí, ó. Sim. E assim, né, você falou, você até brincou, se eu ouvir te falar, Andrei, eu topo. A gente já topou. É uma coisa, assim, indireta, que é pertinente ao fato da gente tá no IP, entrar na internet, cada coisa que a gente vai aderindo, a gente vai aceitando. Isso também já é muito velho. A gente faz piada há muito tempo na internet falando sobre isso, mas a gente acaba aceitando. E esses detalhes
né? Esses detalhes no monitoramento que pode barrar como uma espionagem, né? Mas são esses detalhes e que acontece tanto para empresas públicas quanto privadas. As ligações que a gente recebe que ninguém fala nada do outro lado é um monte de robozinho tentando catar alguém, sabe? E eu acho que o teu exemplo é ótimo, né? Porque você trabalha com monitoramento, no caso, do setor comercial, né? Tipo, você é publicidade, propaganda e por aí vai. Só pra deixar bem claro que, obviamente, né, você não é uma espiã de verdade nesse sentido. Nem sou inteligente, não sou um hacker. Não, porra, claro que é. Se você faz análise de dados, você pode, com muita facilidade, pegar uma série de informações que não são difíceis de encontrar e a maneira como você coleta as informações e organiza e interpreta essas informações. Mas eu vou dar um exemplo que todo mundo já conhece. Você fala, tu tá falando do seu WhatsApp sobre quero comprar o famoso Cumbuca Gate, quero comprar a tal da Cumbuca, começa a aparecer anúncio de Cumbuca pra você. Pode parecer uma coisa muito inocente, mas é o nível de problema. Até alguém, por exemplo, você contar algo pra um amigo, o quanto que as pessoas têm acesso a essa informação. É claro que a gente tem que levar em consideração que não tem 1 bilhão de pessoas para monitorar 1 bilhão de pessoas. Tudo isso é feito acesso através de bots, né? E algoritmos que estão ali prontos para pegar e puxar certas palavras-chave. E a metodologia científica, isso já existe, o método, né? Sim. Mas é bem o que você tá falando, é um volume muito grande. Você não vai olhar um a um qualquer pessoa. O monitoramento já acontece. E acontece com todo mundo, em todo lugar. Existe a internet. E antes da internet era por telefone. Já existia isso. Indo para dentro dessa pauta, falando sobre espionagem. No direito privado, isso também já acontece, que são essas vendas de dados que supostamente pode acontecer, né? Já existia isso no velho mailing de marketing, que já acontecia em telefone, hoje acontece na internet. Mas isso também é uma forma de espionagem. Ira, uma coisa que, se eu não me engano, foi uma jornalista do UOL que investigou há um ano atrás, vários meses atrás, foi a venda de dados de farmácia para seguradoras, companhias de saúde, uma série de coisas. E como que isso funciona? Quando você que está me ouvindo, não vou falar o nome das empresas por motivos óbvios, mas quando você chega numa farmácia de grande rede, ela vai te oferecer, tu vai comprar lá um remédio que custa R$100. E aí ela vai pedir seu CPF, porque seu CPF tem um desconto. Aí você entra no seu cadastro, aí o preço do remédio cai para 20 conto. Aí tu fica todo feliz, ganhou um descontão só porque tu deu teu CPF. A farmácia, né, ela tem um cadastro, ela guarda esse cadastro, segundo a reportagem do UOL, por 15 anos. E isso, as farmácias dessa grande rede, que juntam informações de 30, 40, 50 milhões de brasileiros, vendem para companhia de seguro, companhia de saúde, que vão poder eventualmente negar ou te oferecer serviços de forma mais restrita se você procurar esses serviços. Então, não só para a companhia de saúde, mas pro exemplo assim, hipotético. Facebook compra aquela informação e vai chegar para você uma propaganda específica. Tanto que a moça da reportagem disse que ela saiu do médico e foi direto na farmácia e comprou remédio de depressão. Era a primeira vez que ela tinha ido no psicólogo, no psiquiatra, algo assim, e ao sair, ela comprou o remédio. E ao chegar em casa, ela recebeu uma propaganda daquilo ali. E ela nem tinha usado o celular. Ela só usou a farmácia e no dia seguinte, horas depois, não tinha comentado com ninguém. Ninguém da família dela sabia, só ela e o médico. Ela recebeu propagandas sobre tá com depressão, tá triste, não sei o que, faz isso, faz aquilo. E ela ficou ultrajada, porque aquilo ali era um segredo dela. E a farmácia vendeu. Então, ela não usou celular, mas passou na caixa registradora da farmácia que está conectada na internet, que se vendeu um remédio para a pessoa tal, e aí já tem o cadastro dela. Além de ser vendido esses cadastros, né? E isso acontecia, de novo, isso acontecia antes da internet, já era uma coisa que é legal, assim, tá numa zona escura, a pessoa que for advogado. Eu até chamei a Aline Hack para vir participar desse programa, mas estou aqui tentando me controlar para não passar nenhuma informação errada. E as vendas desses dados, e hoje o que a gente tem de moeda atual são dados, gente, dados. Aí no Rio, Rafa, tem uma empresa gigante de segurança de dados. Inclusive um ouvinte nosso trabalha nela. Beijo, ouvinte, não vou dizer seu nome para não colocar em nenhuma situação, mas é uma empresa que cuida de dados de governos, dados financeiros. E assim, é um negócio de segurança máxima, físico mesmo, espaço físico, escritório, onde estão os cabos, os cabeamentos, sabe? É uma segurança de dados, tanto para impedir o vazamento de internet, quanto de invadir o local também, sabe? Para que alguém consiga isso, porque a gente já viu aí que não é tão difícil quanto
muita gente acha que é, né? Eu achava que se ser um hacker de verdade, ser uma invasão, a pessoa tinha que ser muito inteligente, muito foda, né? Hoje não, a gente vê muitas coisas aí no mundo que andaram rolando, né? Que mostra... E ainda tem aquela dúvida, né? O que realmente vazou ou o que foi permitido os dados serem vazados, porque quando a gente fala de instituições financeiras, que são outros vazamentos também que acontecem, gravíssimo, gente, gravíssimo. Não, e não tô nem falando de invasão no sentido Mr. Robot, caiu tudo, Nova York, a Bolsa de Nova York, todo mundo. Mas assim, casos do dia a dia, como vocês citaram, né? O negócio da farmácia. Né, de dados que são passados assim, dados nossos de previdência que estão no INSS, estão em bancos, sabe? Pessoas que são envolvidas em pequenos golpes, entre aspas, que não é essa coisa do Mr. Robot, mas muito dinheiro sendo roubado de pessoas, sabe? De aposentados, de pessoas comuns dentro de golpes, através da compra desses dados vazados. Acho que esse é um excelente gancho pra gente puxar. Ira tá falando aí de cabeamento, etc e tal. Não exatamente como isso começou, porque de fato isso sempre foi feito, mas do grande escândalo e evento que gerou um pouco dessa ideia de proporção de que isso é possível. Porque com o surgimento da internet, e é bom a gente lembrar, eu não vou dar aqui muitos detalhes técnicos, até porque não é minha área, e eu posso falar alguma bobagem, mas a internet, que parece essa coisa dessa caixa mágica que nos permite conectar com todo mundo, nada mais é do que uma grande infraestrutura mundial de cabeamento, às vezes por satélite, mas em sua grande maioria por cabeamento. São cabos gigantescos que passam pelo fundo do oceano. Inclusive, existem casos de submarinos que, por exemplo, conectam um gato em cabos como esse para ficar monitorando. Isso é um exemplo, né? Mas é para como você pode ter a noção de como essa estrutura ela é literalmente física, em que alguém pode chegar lá e fazer algum tipo de coleta de dados. A grande treta disso tudo é que a internet ela gera tanto lixo informacional que na primeira década dos anos 2000 sempre houve uma grande dúvida se era possível uma capacidade de monitoramento, porque monitoramento ok, mas se existiria você conseguir interpretar esse volume absurdo de dados de uma maneira que de fato seja algo tão panóptico, algo tão do tipo, pro Andreizinho aqui tá falando uma mensagem, e o presidente dos Estados Unidos está lendo, né? Claro que eu estou sendo hiperbólico aqui, mas a ideia geral é que essa dúvida sempre houve. Você tá falando que o Xandão escreve no WhatsApp e o Trump tá olhando? Cara, eu vou dizer pior. Que aí não é, porque apesar de você fazer uma piada, mas isso não é uma piada, mas diversos ministros, pessoas importantes em diversos órgãos públicos, utilizando o Telegram, o WhatsApp. A gente tem um caso famoso aí do hack aí da Vaza Jato, né? Que com um hackeamento simples de Telegram vazou conversa de delegados, promotores, juízes e que, enfim, foi todo aquele escândalo, né? O elo mais fraco do hackeamento é sempre humano, Andrei. O pessoal nos Estados Unidos usando aplicativo que não é habilitado pelo governo norte-americano e botando jornalista na conversa secreta do governo, sabe? Então, nossa senhora. Então, a ideia geral... inclusive fica aqui, né, uma provocação nesse sentido, né? Quando a gente fala de setores estratégicos, de tomar um pouco de cuidado com essa ideia de privatização de certas coisas, né? A pessoa quer privatizar correio, telefone, nananana. Claro que existe uma margem de controle sobre esse tipo de coisa, que dá para ser feito, se bem feito, mas o quanto que é interessante setores estratégicos estarem sendo passados por esse tipo de coisa. Que, por exemplo, se eu tô falando sobre algo que movimenta milhões de dólares, ou pode ser uma decisão de governo que vai afetar milhares de pessoas, talvez não seja lá muito responsável você meter no WhatsApp só porque aparece uma mensagem de que existe criptografia de ponta a ponta. Porque tu nunca sabe se aquilo é verdade, né? Mas voltando, porque a gente está lidando com uma realidade ainda anterior a isso. Então, já existiam teorias da conspiração, antes de 2010, que falavam sobre uma suposta capacidade de governos estarem monitorando e-mails, mensagens telefônicas e coisas nesse sentido, né? E isso sempre foi colocado como uma bobagem pela capacidade informacional que, em teoria, não existia ou não deveria existir na época que dessas teorias da conspiração rolaram. E é aí que a porca torce o rabo e o primeiro escândalo do Prisma, ele vai para jogo. A gente tá falando aqui de 2012, né? Para quem não sabe o que a gente tá falando, a gente tá falando aqui das questões do Snowden, né? A gente tá falando da NSA, né? Que é um órgão americano aí de inteligência.
que é justamente, literalmente, existia já rodando secretamente um programa em que, em conchavo com grandes empresas de tecnologia como, né, Microsoft, né, o Skype rodou muito nesse rolê também, a AT&T, né, que é uma operadora telefônica gigantesca nos Estados Unidos, que eles forneciam acesso, né, e diversas outras empresas, tá, gente? Estou citando só 2 exemplos, né? Mas eles davam acesso a esse volume de dados e o governo americano conseguia ter acesso na grande desculpa de estamos caçando terroristas, né? E isso foi um grande escândalo, né, nesse sentido. Você lembra disso, Rafael? Eu lembro que o Brasil apareceu nas espionagens. Sim. O governo brasileiro, na época, também apareceu sobre a situação da negociação do petróleo. Então, os Estados Unidos também influenciou, vazou e é aquilo, né? Ficou por isso mesmo, né? Deu aquele escândalo, aquele mal-estar. Pô, desculpa aí, foi mal, valeu. E ficou por isso. Nada aconteceu. E a gente sabe que teve aquele filme do Batman, né? O Cavaleiro das Trevas, que ele usa o telefone de celular das pessoas. Aquele documentário. Que ele usa o celular das pessoas pra descobrir onde está o Coringa, né? Usando o microfone. E aí o pessoal... Não dá pra fazer esse tipo de coisa. Hoje em dia eu já... Talvez não exatamente daquele jeito, mas eu duvido de mais nada. Ainda mais com o avanço dos algoritmos de inteligência artificial fazendo esse filtro que você comentou, né? Será que era possível analisar tantos dados na internet? Eu acho, André, que não precisa analisar todos os dados. Só precisa analisar os dados que eles convêm. Então, eles guardam muitos dados durante determinado prazo. Olha, todos os dados, todas as conversas de tal coisa vão ser guardadas durante 2, 3, 5 anos. E quando convém analisar aquela pessoa, aquele grupo especificamente, eles vão puxando o fio de todas as informações daquela pessoa ali. Então eles não precisam monitorar todo mundo ao mesmo tempo, né? Segundo os próprios Snowden, eles têm criptografias de que se a pessoa procurar, sei lá, C4 no Google, já deve tocar uma lâmpada em algum lugar de algum algoritmo lá na CIA, lá na FBI. Olha, tem alguém procurando sobre C4. Aí recebe, pim! Olha, a pessoa tá 3 dias seguidos procurando sobre bombas. Então, alguém vai visitar você. Mas eu vou levantar aqui, André, uma situação bem interessante que pouca gente percebe. Aqui no Brasil, isso não acontece, tá? Mas lá na gringa, todo mundo que mora fora já me contou histórias assim. Vai você baixar um filme de forma ilegal. Não chega uma carta te cobrando um valor, mas ele sabe que você baixou o filme, porque as informações que transitam para o seu computador são monitoradas de alguma forma. Ué, como que você recebe? Você vai lá, entra no site pirata, todo ninja, usa navegador, sem estar identificado, não sei o quê, e chega meses depois, semanas depois, uma carta dizendo que você baixou um filme legal. Como que eles sabem disso? Se eles não conseguem monitorar a rede como um todo? Então isso é para você pensar, né? Eles estão monitorando você agora, nesse momento. Se tivesse uma lei dessa aqui no Brasil, ia faltar papel para tanta carta. E nessa primeira década dos anos 2000 também, nessa época aí, né, tava uma perseguição muito forte sobre Osama Bin Laden. E ele era o inimigo público número 1 dos Estados Unidos e de todo mundo. E pegou muito forte, né, porque tava uma perseguição, e aí era uma perseguição para encontrá-lo também, esse uso de perseguir terroristas, todas essas coisas, né, foi uma época muito forte, né, do escândalo Snowden também. É um negócio que é muito engraçado, porque é importante a gente contextualizar, né, porque de fato tem gente que provavelmente não deve nem saber de que é Osama Bin Laden, né, e foi algo tão forte dentro da nossa cultura que é foda, né. Eu falei isso, ao mesmo tempo que saiu a palavra, o nome dele da minha boca, eu pensei também, eu falei, nossa, foi muito forte pra gente, mundialmente, midiaticamente, o caso do Osama Bin Laden, né? Mas é assim, né? Tipo, mataram o cara, sumiram com ele, pronto, acabou, mataram o inimigo, e aí meio que também dá uma abafadinha na história, né? Sim. Então, para uma nova geração, umas pessoas que estão, né, chegando agora, acompanhando isso, essas informações não vão chegar tanto para ela quanto chegou para nós. Até porque estamos num programa estamos justamente no episódio sobre monitoramento de informações. O que chega e o que não chega, ou como chega para as pessoas, né? Olá, tudo bem? Você está chegando aqui no quadro de recadinhos e anúncios do Mundo Freak Confidencial. Obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua presença. Continue aqui para você saber o que eu trouxe. Olha só, você que está chegando agora, que é ouvinte do Mundo Freak, é ouvinte do Magicando ou é ouvinte
ouvinte de outros podcasts chegou aqui pela primeira vez, já aproveita essa oportunidade. Agosto, o mês de Hécate, vem aí um curso especial de Fundamentos da Bruxaria, preparada e ministrado pela Carol Keller, bruxa, bibliotecária, costureira, podcaster do Magicando, uma pessoa de muito conteúdo, muito conhecimento e experiências para trazer um pouco de práticas fundamentais dentro da arte mágica. O curso acontece dia 16 e 17 de agosto, das 11 às 18h30, totalmente online. Clica no link aqui na descrição do episódio para você garantir a sua vaga e vir participar desse curso. Na grade, você vai ter um pouco de contexto histórico e político da bruxaria, o que realmente é bruxaria, a deusa e o deus, os 4 elementos, roda do ano, instrumentos mágicos e ainda ter o prazer de ouvir a ministração da Carol sobre todos esses itens e muito mais. Um curso excelente para você que acompanha o nosso trabalho e que aí ou praticar artes mágicas ou adquirir conhecimento sobre isso, sobre o que a gente trabalha aqui. E como estamos aqui neste programa, aproveita também esse momento para você seguir as nossas redes sociais, lá no Instagram, lá no TikTok, @MundoFreak, acompanhe a gente, deixe o seu comentário. A sua audiência é muito importante para nós como conhecimento e engajamento com você, com o ouvinte, quanto também para saber o que você está achando dos programas. E quer se envolver ainda mais? Venha participar dos grupos de apoiadores, venha adquirir descontos nos cursos, como o curso da Carol, do Magicando, tem aí seu descontinho e aproveitar para estar mais próximo da gente? Acesse o link do Apoia-se, torne-se apoiador, ajude esse podcast a crescer mais, a desenvolver mais produtos e ainda ter a oportunidade de estar aqui produzindo junto com a gente, estando pertinho, né? Trazendo o seu feedback, trazendo o que você acha dentro dos grupos e estando junto com a gente, beleza? Muito obrigada por ter ficado até aqui, aproveite o episódio e até a próxima. E aí, a gente vai dar um salto aqui no tempo pra gente falar sobre outro caso que aconteceu, que foi o caso do Vault 7. Né? Vault seria o cofre número 7, que seria o arsenal cibernético da CIA, que foi exposto pelo Wikileaks, né? O Wikileaks, essa iniciativa de você fazer vazamento de dados de espionagem de uma maneira segura, né? Você fazer denúncias, né? Enfim, governos autoritários e coisas nesse sentido, né? Levando em consideração isso, né? Seria uma forma de você fazer esse vazamento de uma maneira em que você, em teoria, não seria pego, né? Então a gente vai para março de 2017. O Wikileaks divulga, através de uma denúncia anônima, o tal do Vault 7, que seria uma série de documentos que detalham a capacidade de espionagem cibernética da CIA, né? Seriam 8.761 arquivos e esse vazamento revela ferramentas que permitia à agência comprometer dispositivos como smartphones, computadores e até televisores. A gente está falando, por exemplo, maneiras de transformar TVs de uma das marcas aqui, que a gente provavelmente nunca vai fazer uma propaganda, mas TV Samsung, é bom a gente falar, né? Segundo esses vazamentos, instalar dispositivos de escuta mesmo quando a TV aparentava estar desligada, né? E também vulnerabilidades de sistemas operacionais amplamente utilizados, como Windows, Mac, iOS e Android. E esses documentos indicavam que a CIA desenvolveu malwares, né, que seriam uma espécie de vírus, né, capazes de infectar e ativar microfones e coletar dados de mensagem de voz e chamadas de texto, mesmo com os dispositivos também aparentemente desligados, né? E a ideia geral é que essas ferramentas exploravam vulnerabilidades conhecidas como Zero Day, que não haviam sido divulgadas aos fabricantes. Então era como se, antes mesmo de chegar no teu computador, ele já chegava com essa espécie de backdoor, pelo que eu entendi, como se fosse uma porta secreta que só a CIA teria acesso para entrar no seu computador, né? O curioso é que na época aí, gente fala até hoje, não, isso não existe, não tem como, as empresas não permitiriam, isso é delírio. E aí quando o dispositivo vem da China, o governo americano, não pode, porque eles podem fazer exatamente isso que eles diziam que não dava para fazer. Então, por exemplo, quando você é do governo americano e tinha um telefone chinês, começou a parar, não pode ter um telefone chinês.
Não pode, porque esse telefone aqui pode ter todos os lances de espiões, então não é bom. Ah, mas você disse que não dava. Não, assim, é que nós não fazemos, mas dá sim. Depende do lado, né? Para ser espião, depende de que lado que está falando que é, né? Como você disse, Naira, os dados são fundamentais. Então, por exemplo, uma das maiores brigas que os Estados Unidos recente comprou aí, né, antes mesmo do Trump assumir, que era com o TikTok, era pelo justamente o controle do direcionamento do algoritmo do TikTok. Esse algoritmo na mão dos chineses, os americanos não. Os americanos não era por espionagem, roubo de dados, nada disso, porque o governo americano já faz isso. Era essa espionagem e roubo de dados por parte de outro governo. Então, no entendimento dos Estados Unidos, só ele pode roubar seus dados. Só ele pode direcionar o algoritmo para a direção que ele quer que seus dados sejam usados. Se o governo chinês estiver fazendo isso nos Estados Unidos, aí não pode. Aí ele vai dizer que é roubo de dados. O dono da informação, né? O dono da informação. Exatamente. O Andrei falou sobre captação em áudio, né, nos celulares, telefones. Isso acontece mesmo, tá, gente? O celular, mesmo que você não tenha internet, você não queira estar na internet, mas o celular, ele tem dispositivo de geolocalização. O microfone dele é aberto, a câmera é aberta. Nossos computadores também. Tem gente que trabalha, e eu trabalhei um tempo assim também, tem gente que trabalha, tampa a câmera, sabe? É claro que a pessoa que tá ouvindo agora pode pensar: ah, Ira, mas você não é, eu não sou ninguém, você também não é ninguém, quem vai ter interesse? Realmente, se eu não tenho relação alguma, eu não tenho importância alguma, eles não vão monitorar. Mas se um dia eu estiver, um dia isso acontecer, eu automaticamente passo a ser alvo de monitoramento também. Seja por boa vontade, porque só estão monitorando mais uma usuária, ou seja, para uso escuso dessas informações. Tem uma série que se chama The Good Wife. É uma série de tribunal e advogados, né? E aí a protagonista é uma advogada, só que ela foi casada com um promotor, alguma coisa assim, e ele tá se candidatando a um cargo público lá nos Estados Unidos. E aí a série dessa década também, sabe? Primeira década, 2010, 2015, até por aí, sabe? E aí já tinha o uso massivo de internet nos Estados Unidos, mas o uso de telefone lá também é massivo. E normalmente, né? Isso assim retratando na série, mas, né, gente, a arte imita a vida e vice-versa, tá? Os telefones também são monitorados. Aí tem uma temporada da série que é o tempo todo, assim, sabe? Coisa bem conspiratória. Escritórios, sabe? Todo mundo em baia. E aí, assim, monitoramento digital feito por robôs, por empresas. Mas tem gente por trás trabalhando com isso. E o telefone era literalmente todas as ligações sendo passadas por uma pessoa ouvindo. E aí, claro, quando se tinha interesse em alguém, no caso da série, era a protagonista, que era a ex-mulher do candidato. Aí passava-se a prestar atenção no que ela estava falando. E aí, tipo assim, qualquer celular, então não só celular, telefone de linha em casa, sabe aquela coisa? Não, você vai fugir da linha para que você não seja monitorado. Aí você tinha essa pressão, sabe, de espionagem dos Estados Unidos sobre a própria população dos Estados Unidos, além do que já se faz fora, né? Perfeito, né? E eu acho que o exemplo dessa mesma questão do Vault 7, né, é que nesses vazamentos afirmavam, né, que entre 2011 e 2012 a CIA espionou as eleições presidenciais francesas, né, monitorando os principais partidos e candidatos. Ou seja, algo que em teoria é para a população justificado como caçada aos terroristas, se torna uma ferramenta muito útil para manipulação até fora dos Estados Unidos, né? Então olha o perigo desse tipo de questão. Essa é a ideia. Justamente. Eu estava comentando aqui anteriormente que lançaram um filme, pode ser um pequeno spoiler, mas o filme não é grandes coisas, que é Guerra dos Mundos, uma nova versão do Guerra dos Mundos, chegou agora na Netflix com Ice Cube e tal, e um dos lances do ataque, isso é revelado nos primeiros 20 minutos do filme, 30 minutos do filme, é que os aliens estão querendo roubar as informações, os dados. Eu não sei exatamente por quê, porque eu não vi o filme todo ainda, vi só 40 minutos do filme, mas quando nós permitimos que se torne comum empresas particulares e governos deterem todas as informações às quais nos pertence, essas informações podem ser hackeadas como vive acontecendo, vazamento de informação, vazamento de senha, e eventualmente a gente vai ter que abrir, trocar a senha do nosso e-mail, trocar a senha do banco, trocar a senha da sua plataforma, da sua PSN, do seu Xbox, porque essas senhas vazam. Não importa, tem gente que sempre vai botar a culpa, porque o governo é isso, o governo é aquilo. Gente, vira e mexe, vaza informação da PSN, da Sony.
Vira e mexe, vaza informação. Pô, recentemente eu acho que vazou do Google, e-mails, senha do Google, troque o seu e-mail e tal. Então, quanto mais informações você tem, essas informações, como eu falei inicialmente, vão ficando cada vez mais sensíveis. Informações de saúde, informações sobre contas, dinheiro, uma série de coisas. Então, quanto mais informações temos em um lugar só, mais vulneráveis ficamos a sermos extorquidos, né? Sermos coagidos a fazer coisas. Porque ninguém precisa ser o Power Ranger pra ter inimigo não, tá? Ninguém é Power Ranger pra ter inimigo. Mas basta você ter um motivo e isso vai ser usado contra você. Exemplos simples da vida, né? A gente tá vendo isso recentemente. Vai tirar um visto pra ir pra outro país. Aquele pessoal daquele país vai olhar a tua rede social. Tem um país aí que eu não vou ficar citando qual, mas se você ficar criticando o governo desse país, eles vão negar porque vai dizer que você é um agitador, que você não gosta do país. Vai ficar nas suas redes sociais postando de livre e espontânea vontade situações sensíveis. Quando você for fazer uma entrevista de emprego, o entrevistador, muito provavelmente o pessoal do RH vai puxar suas redes sociais e vai te julgar com base não só na sua entrevista, mas vai te julgar com base no que você apresenta nas redes sociais. E isso é muito importante, por isso os governos têm total interesse em saber o que nós fazemos hoje e o que fizemos há 5 anos atrás. Porque você pode mudar hoje, mas é de interesse deles saberem por onde você passou. Isso é muito estranho, muito perigoso, muito perigoso. Eu, Ira, o Andrei é um pouquinho mais novo do que eu, né? Mas o que nós fazíamos quando era adolescente, não tinha internet na minha época. A internet era um negócio muito... Graças a Deus. Muito rebuscado. Mas era muito pobre também, não tinha computador. Não tinha. Mas esse que é o ponto, Ira. Hoje em dia, até a pessoa muito pobre, que tem dificuldades, de repente, da sua alimentação diária, tem acesso a um celular, eventualmente. E essa pessoa está postando, está se expondo na internet. Então, hoje em dia, a situação é tão crítica que até a pessoa que é muito pobre, ela tem um Wi-Fi da rua, tem um celular caidinho que ela consegue postar, ela se expõe muito. Nós não temos esse tipo de problema, né? Pelo menos a maioria aqui. A gente, quando era muito jovem, a gente não se expunha porque não tinha como. Agora essas informações estão aí. Eu quero... Parabéns, Rafa. Muito bom a sua fala, muito bom. Eu sei que a gente tem mais coisa aqui na pauta, né, para comentar de caso, mas, né, fazendo a grosso modo do que a gente está falando, assim, também vai muito da legislação de cada país e você falou muito sobre nossa situação aqui. O Brasil, ele tem muitos problemas, a gente sabe, é um país grande, tem várias paradas aí para se resolver. Mas tem algumas coisas que o Brasil, ele dá certo e a nossa Constituição, apesar de estar desatualizada para vários campos, mas é uma Constituição muito boa que nos protege e o acesso a dados, vazamento, informações de dados, nós somos protegidos pela Constituição. É por isso que quando acontece a hipótese, quando surge ou acontece um crime e tem que ter essa investigação, não é qualquer pessoa que pode entrar, né, e pegar os dados para ver, sabe? Nem da internet, nem de telefone. Os nossos dados, eles são protegidos por leis, eles só podem ser cedidos, né, quando solicitados por um juiz, por um promotor ou quando a pessoa comete crime e precisa se investigar sobre isso. O que a gente fala dessas vendas de dados no setor privado é uma zona cinza. Eu não sei nem explicar muito detalhes sobre isso, ouvinte, pessoa que for operador do direito e puder, quiser comentar, pode comentar aí. É uma zona cinzenta, né? Mas que se é permitido até tal ponto, se é permitido algumas informações ou quando a gente cede. Então, por isso que às vezes só um telefone, só um e-mail, a gente acaba cedendo por costume e acaba passando muita informação. Mas essas informações de vazamento do que a gente está falando dessas grandes empresas aqui no Brasil não pode acontecer. Se acontecer, essas empresas terão que responder isso juridicamente, seja para alguém famoso ou seja para qualquer um de nós aqui, né? A não ser, de novo, se estiver envolvido com crimes, né? Aí, ainda assim, se a pessoa estiver envolvida com crimes, ainda assim, se vai fazer uma petição, vai entrar, vai pedir análise. E isso sim, gente, às vezes a gente pode achar que é bobeira, né? De novo, usando eu mesma de exemplo. Ira, você não faz nada, eu não faço nada, né? Eu não faço nada, mas ninguém sabe o que o vizinho está fazendo, ninguém sabe o que as pessoas estão fazendo. Se cometem muitos crimes utilizando a internet como meio de acesso.
Então acho que seria legal a gente falar de um assunto que eu acho que foi o que me inspirou a sugerir esse tema, né? Que eu achei isso muito curioso, assim, né? Eu não conhecia essa história, mas é uma história até anterior ao Prisma que eu falei, que é uma história que acontece em 2006. Então olha quanto tempo existe esse tipo de interesse, né? Que a gente tá falando aqui do mistério da Sala 641A, que é a porta secreta da NSA em São Francisco. E cara, essa história ela é muito doida. Porque o que acontece? Como eu falei, a AT&T, ela é uma operadora, né? Uma empresa de telefonia e comunicação dos Estados Unidos, bastante grande, bastante famosa nesse sentido. Em algum momento, pensa no técnico da Vivo aí, você aí, ó, meu querido sofredor aí dessas empresas aí de telefonema. Você tá aí, aquele técnico ali que vai de roxinho, tava ali no trabalho dele e ele viu uma porta no edifício da empresa em São Francisco, conhecida como Sala 641A. Ele tropeça nessa porta. Ele fala, mano, que porra de porta é essa? E aí ele começa a investigar os fios e os cabos, né? Abre ali o painel e fala, mano, que porra é essa, né? E aí é que tá. Ele descobriu de que essa sala secreta, que ninguém podia entrar, ele estava clonando todos os dados que passavam naquele servidor. Então você imagina assim, imagina que é o teu computador aqui, ouvinte, né? Vou dar um exemplo aqui mais simples para quem é tão tonto como eu conseguir entender, que a ideia geral é que, imagina que você tá no teu computador de casa, ouvinte, e aí tem aquela sala que tem aquele esquisitão que tu vê que tá entrando lá e ninguém sabe o que ele tá fazendo. Aí você descobre, puxando o fio na parede, que ele tem um computador lá e tudo o que você tá mexendo no computador tá sendo mexido no computador do cara lá. E ele tá ali fazendo um monitoramento secreto, né? Então, esse cara, né, o Mark Klein, ele revela a existência, né, e fala sobre essa instalação operada pela NSA, que ela era projetada, né, para interceptar e analisar comunicações digitais em larga escala, utilizando divisores de fibra ótica, todo o tráfego de internet que passava por aquele backbone. Backbone é como se fosse um grande servidor central, tem vários deles espalhados pelo mundo todo. Vamos dizer assim, é como se fossem os nodos de internet. Como eu falei, né? A internet geralmente é feita pelos cabos. Em algum momento eles vão se conectando e se dividindo até chegar na tua casa, né? Esses backbones seriam como se fossem as encruzilhadas dessa grande rede, né? Então, só naquele backbone inteiro estava sendo clonado aquela quantidade de informações que estavam passando. Que é de você, dona de casa, procurando receita, que é você mandando mensagem pro seu contador para fazer imposto de renda, tudo, né? E essa revelação do Klein, né, trouxe à tona a colaboração entre as empresas de telecomunicação e as agências governamentais de vigilância, né, mostrando esse contato e essa parceria escusa, secreta aí, né? E aí foi uma das primeiras, né, polêmicas referentes a isso, né? É isso que eu tô falando. Para que eles juntam isso tudo? Para que juntar a informação da dona de casa? Porque eles só precisam guardar para quando se um dia, quem sabe, talvez precisar. Calma aí, como é que é? A dona Jussara... A Jussara Phillips tá envolvida nisso? Puxa o histórico da Jussara Phillips aí vai lá puxar o histórico da Jussara Phillips, desde tudo que ela procurou. E que Jussara Phillips, ela pesquisou como desossar o marido aqui, ó, tá aqui a Jussara Phillips, é ela mesmo. Mas assim, eu acho, Rafael, isso já é feito daquela coisa. Cai muito na rede hoje em dia. A pessoa é presa, acusada de matar o marido. E aí, você consegue acesso ao celular da pessoa e você descobre que no histórico do Google tá lá como envenenar uma pessoa, de várias maneiras diferentes. Assim, é óbvio que eu acho que ninguém seria contra esse tipo de acesso, talvez dessa forma. Então, é óbvio que é uma situação muito antagônica, em que a pessoa fala, mas pô, Andrei, a pessoa cometeu crime, foda-se, né? Só que essa é a questão. O potencial do que pode ser feito com essa quantidade de dados, de perseguição política e coisas nesse sentido, vamos lembrar, por exemplo, de um jornalista aqui de outro estado, que em algum momento alguém teve acesso ao, eu não lembro agora exatamente a central, o que era, acredito que era ser da polícia, e um foragido da justiça teve o CPF trocado propositalmente, por alguém que teve acesso ao banco de dados e trocou o jornalista de esquerda, que a galera não gostava, por desse outro cara que era perseguido. Então, olha a merda desse tipo de falta de controle de dado por alguém que não gosta de você. É um exemplo, é óbvio, né? A vibe do reconhecimento pela imagem, né? Se a gente já sabe no país que a gente mora, num país de perseguição com pessoas pretas, pessoas pobres, já se usam isso, sabe, para prender qualquer pessoa. Você imagina utilizando dados
E o que a gente também já falou aqui em outro programa sobre a criação de falsas imagens, né? O quanto isso pode levar a outras pessoas. Se mentira, o caso Evandro já tá aí, né? Se uma mentirinha de boca a boca já leva uma cidade inteira a condenar uma pessoa, até a pessoa provar que aqueles dados e imagem, tudo isso é mentira sobre ela, olha só como que a gente pode chegar. Não, e tem um agravante também. A pessoa quando tem seus dados manipulados, ela pode não saber que está tendo isso. E quando ela não vai saber nem o que explicar se alguém acusar ela, não sabe nem o que está acontecendo, né? Olha, tá aí, ó, sendo acusado e tal. Isso a gente vê em filme pra caramba, né? Manipulação já da década de 90 e por aí vai. Hoje em dia, a tal da deepfake tá cada vez mais comum, tá em vias da gente ver nas eleições aí sendo usada amplamente com as IA, mas essa manipulação das informações vai só piorar. Se você acha que vai melhorar, desculpa. Como eu disse, hoje em dia as pessoas não sabem quem são. Tudo tá na televisão, é verdade. Tá na internet, é verdade. Olha aqui o fulano, quando ele poxa aqui o histórico da pessoa e vai... Cara... É por isso que eu detesto geralmente comentar sobre screenshots de postagens de rede social. Principalmente comentar uma coisa, mas principalmente compartilhar como se aquilo fosse ferro e fogo. Porque literalmente eu não sei se a pessoa escreveu aquilo mesmo. Se é um screenshot tirado de onde. Que aquilo ali pode ser só um screenshot que alguém simplesmente reescreveu outra coisa e foda-se. E a gente acredita porque a gente já tem uma tendência de acreditar nas coisas. E aí quando você vê que o governo trabalha assim, o governo reúne informações assim, se você parar pra pensar, você se sente vulnerável. Não tem o que você possa fazer. Com certeza, com certeza. Sua aposentadoria pode sumir, seus investimentos podem desaparecer. Bem aquele filme dos anos 90, Rafa, A Rede, né? Que as pessoas sumiam porque simplesmente tinham sumido com elas, né? Eu posso fazer você desaparecer com um clique. E aí a pessoa aperta e some teu número de seguro social, some tuas coisas e você... Eu passei por algo semelhante, não por causa do governo, não conspiração, mas quando minha certidão de nascimento foi invalidada. Aí eu falei assim, olha, eu não tô certidão de nascimento, então eu não sou ninguém. É a moça do cartório. Não existe. Você não existe. Eu falei, olha que interessante. Eu cocei o queixo assim, puxa vida. Não vou fazer nada não, vou tirar outra. Mas você não existiu. Rafa, você teve a oportunidade. Esse era o momento. O momento do sumiço. Pra sempre. E aí que tá o ponto. Hoje em dia, quando minha filha nasceu há poucos meses, ela já tem identidade e a identidade dela já tem digital. Isso é, um bebê já tem digital. Quero comentar sobre isso. Então, isso é o controle, pro bem ou pro mal, do governo. Então, quando você nasce, se você em algum momento cometer esse crime, enfim, não cometer um crime, mas deixar sua digital em algum lugar, alguém colher essa sua digital, consegue no banco de dados do Brasil, por exemplo, do governo brasileiro, e rastrear você. Olha, essa digital aqui é da pessoa fulana de tal. Não interessa, quando você nasce e tira a sua primeira identidade, a sua digital já é coletada, pô. Antigamente, eu lembro que quando eu era criança, quando criança nem tinha RG, né? Demorava, tu tirava RG com 12 anos, 10 anos a primeira. E um bebê de 7 meses já tem a digital coletada dos 10 dedos. Então fica aí uma informação aí pra você e por aí vai. Pix faz parte da segurança digital. Quanto mais o governo tem esse controle, mais difícil corrupção, mais compensação. Quanto mais você faz isso, mais ele sabe exatamente onde cada centavo que você gasta vai. Pro bem, pro mal. Mas aí você está disposto. É por isso que tem muita gente que não quer esse tipo de coisa. Eu tenho um tio, vou só contar pra vocês, eu tenho muitos tios, mas eu tenho um tio que não tem Pix até hoje, porque ele tem medo do governo rastrear o dinheiro dele. Ele é fudido. Meu Deus. Eu conheço pessoas jovens também. Ele é fudido. Eu fico, pô, tio, você não quer... Aí ele, não, eu conheço pessoas que não têm, Rafa, novas também, por exatamente o mesmo medo, sabe? E não julgo. Então, gente, vou falar uma coisa pra vocês, assim, que eu andei entrando numa aspira, né? Até porque eu trabalho com isso, então é o dia inteiro analisando dados, vendo dados todo dia. Quando eu jogava RPG também era assim. Então, essa exatamente, Rafa. Só não sei fazer ficha. Mentira, sei porque eu faço análise, né? Eu tenho que saber. Mas enfim, gente,
Olha só, pra mim, futuro, né? Não sei quando, mas futuro de vendas de dados, informações, pra mim estão nos testes genéticos. Essas empresas, elas estão captando dados, então hoje é baratinho, hoje é bonzinho, vai te ajudar a saber, quem você é, de onde você veio, o que você pode comer, estamos aqui pra te ajudar. Essas empresas, futuramente, elas terão a mesma coisa que estão acontecendo com os dados de internet agora. Domínio de dados, em que a gente já cedeu, porque todo mundo tá fazendo teste, todo mundo que eu tô generalizando global, entendeu? E essas informações genéticas serão diretamente sobre nós, sobre de onde somos, de onde viemos e o que essas pessoas podem fazer com isso. E aí eu entrei numa pira, porque eu fiz também esse teste genético, gente. Eu também queria saber, fiquei curiosa, fui fazer. E aí eu entrei numa pira assim, daqui 50 anos, né? Tô chutando bem por alto. Daqui 50 anos, essas empresas, elas estarão nos domínios dos nossos dados, então já existirão domínio de dados de internet sobre as pessoas, mas aí estaremos em um país extremamente poluído, de muito material, muito lixo eletrônico, e aí vai se voltar para a humanidade de onde retirar mais informações e serão desses testes. E aí eu fiquei pensando, essas empresas venderão as nossas informações para outras empresas e essas empresas poderão fazer robôs e bonecos com a nossa aparência, com a nossa informação genética. Deus. E aí eu pensei, caralho, uma empresa vai criar uma boneca de sexo com a minha cara, com as minhas informações genéticas. Olha. E alguém poderá comprar uma boneca com a minha cara. Olha só, gente. Olha, Ira. Eu já fiquei com essa pira de fazer teste genético já. Falei, cara, que é meio caro ainda, tal, mas eu falei, pô, acho que vale a pena. E aí eu parei e pensei, caralho, viado, eu vou ceder minhas informações genéticas pra uma empresa guardar essa porra. Não vai rolar. Mesmo. Aí eu parei. Mas vou te falar, como um negócio que as pessoas não se importam, não ligam. Há poucos meses atrás, uma empresa tava em São Paulo, pô, coletando a íris das pessoas. Lembram disso? Coletando a foto da íris. E as pessoas não sabiam nem para que servia. Estavam indo lá para ganhar R$500, entre aspas, que era em criptomoeda que a maioria nunca teve acesso. Nunca conseguiu sequer trocar. Isso é ceder a íris de graça, mané. Então, as pessoas não sabem... cara, a empresa... Imagina que essa pessoa que cedeu a íris, eventualmente pode... sei lá, daqui a alguns anos, tem um desbloqueador na casa, do celular, sei lá, e ela vendeu a íris, que é um bagulho muito, muito, muito pessoal, para uma empresa fazer o quê? O que ela quiser. Aí essa pessoa pode morrer, e aí essa empresa continuará tendo esses dados, e essa empresa pode utilizar essa íris e criar uma pessoa no mundo, um perfil falso de pessoa, e utilizar isso para cometer crimes numa pessoa usando dados de uma pessoa que já morreu. E também fazer um boneco inflável sexual e utilizar, gente. O Mundo Freak, ele vai se adiantar. Todos os participantes terão seus bonecos adultos disponibilizados e comercializados pelo próprio Mundo Freak, pra ninguém fazer isso com a gente. Então fica aí, em breve... Fale por você, meu amigo, pelo amor de Deus. Em breve, pré-venda. Caraca, aí. Eu tava vendo outro dia uma thread de pessoas tirando foto do dedão. Aí eu falei, não é possível, pô. Estão tirando foto da palma da mão e do dedão, tá ligado? Eu falei, não é possível, pô. O jovem tava postando isso no TikTok. Eu falei, mas não, tô maluco, pô. Tô maluco, cara. Aí tirava a foto assim, ó. A foto assim, olhando pro celular, tipo aquela foto de verificação de banco. Eu falei, caralho, não é possível. O jovem está derretendo, pô. Não é possível. Tá tirando a mão, do dedão, pô. Tire a foto pra ver se sua digital é diferenciada. Aí tinha uma thread nessa porra. Eu falei, caralho, viado. Vamos, coloque os últimos dígitos do seu cartão de crédito pra ver o negócio. É um novo truque, é um truque diferente. Você falou algo, Rafa, muito importante. Você chamou de jovem, falou que é o jovem. As pessoas acham que as pessoas velhas aí... Normalmente a galera sendo bem etarista, né? Acho que as pessoas velhas estão caindo em golpes, estão fazendo isso, e hoje são as pessoas idosas que mais estão buscando segurança mesmo, sabe? E pessoas jovens colocando suas vidas extremamente abertas, dados extremamente abertos na internet. É porque assim, a galera aí entre, sei lá, 25 e 45 anos, sendo bem amplo na idade, é um pessoal, principalmente a galera que tá mais próximo de 30 e mais próximo de 50. É um pessoal que nasceu num período que era pré-internet, muito popular, né? Então viveu um período mais analógico, viveu um negócio mais analógico. Então
criou uma casca, né? Viu o negócio desenvolver ano a ano, e aí caiu um golpe aqui, escutou golpe ali. E quem é muito mais velho do que isso, nunca aprendeu, então tem aquele risco de cair nos embroma. E quem é muito jovem, acha que às vezes o mundo é um pônei, né? Um negócio mais organizado. Não, isso não existe e tal. Claro que existe o pessoal de 30 anos que é otário. Claro que existe. Não que você caiu num golpe e seja otário. Às vezes o golpe é muito bem feito. Até porque né? golpistas se preparam pra isso, né? Claro. Mas tem golpe que, puta merda, você vê de longe, pô. Você vê de longe. Tu fala assim, não, só quem cai nisso aqui é boba, pô. Que tá bêbado, distraído. E tu vai lá, a pessoa fala, não, eu caí. E tu fica constrangido de falar isso pra pessoa. Ah, que pena e tal. Então assim, gente, você caiu no golpe, depende do golpe. Tem golpes que são realmente muito bons, que tu fala, caralho, esse aí deu um trabalho. Tem outro que tu fala, meu Deus, por quê, porra? É, galera. Gente, gostaria de, com essas falas de Rafael Jacaúna, chamando todo mundo que caiu de golpe de otário, você aí que caiu no golpe do Mundo Freak. Esse vai ser o título. Quem aí já caiu no golpe? É. Porra, não, olha só. Golpe analógico da época. Aqui no Rio de Janeiro tinha um golpe, eu acho que é Brasil afora, mas tinha um golpe aqui que era do caminhão do Faustão. Esse é muito velho, para tu ver como eu sou um cara vivido. Eu não namorei a garota, mas vamos colocar que eu saí com uma menina que ela tava falando uma vez, não sei se ela fazia curso de direito, pra ter noção, ela, a pessoa que fazia curso de direito. Ela caiu junto com o pai no golpe do caminhão do Faustão, pô. E ela e o pai estavam me contando, eu falei assim, como que é esse golpe? Eu já tinha uns 20 e poucos anos. Como que era esse golpe? Ah, então, ligaram pro meu pai, falaram que a gente tinha ganho do caminhão do Faustão, ele ficou muito feliz, e aí falaram que tinha que comprar 10, olha só como o golpe é velho, 10 cartões pré-pagos, raspar o número atrás e passar o número pra habilitar a receber o caminhão do Faustão. O pai dela foi na banca de jornal, comprou 10 cartões de telefone pré-pago, que na época acho que era TL, enfim, e aí raspou, disse o código pro pessoal do telefone e falaram, parabéns, agora você tá habilitado a receber o caminhão do Faustão. Deu o endereço, e lógico, o caminhão do Faustão nunca chegou, porra. Isso eram golpistas que estavam no presídio pegando cartão telefônico. Cara, tipo, sua acha que o Faustão, a promoção do caminhão do Faustão vai te pedir cartão telefônico, porra? Não é possível, assim, cara. Peraí, meu amigo, você está primeiro, você está participando desse sorteio, a pessoa, tipo, nunca mandou nada, né, pro Faustão, né? Então, esse era um detalhe. O pai nunca tinha mandado, mas ela achava que o pai tinha mandado. Depois que caíram no golpe, ela perguntou, não sabia que você tinha caído tinha mandado carta? Ele falou, não, nunca mandei, pô. Aí ela, pô, que legal que eles se descobriram. E ela me contando, e o pai me contando, eles rindo. E eu achando aquilo ali a coisa mais idiota do mundo. Cara, mas isso aí também não... Isso aí é fruto... cara, aquela parada, né? O e-mail do Aumente Seu Pênis, né? Quem que cai nisso, né? Tem aquele 0,1% que vai perder tudo, né? Pô, mas tem um apelo aí, né, Andrei? Pô, aumente seu pênis, né? Se for pra cair um, que caia nesse, né? Ah, Rafa, então, peraí. Caminhão do Faustão ou você queria 2 centímetros ali? Você ia clicar, né, Rafa? Então, ó, vou colocar uma enquete no post desse episódio. Ouvinte, você prefere ganhar o caminhão do Faustão ou 2 centímetros? Responda aí pra gente. Gostaria de encerrar esse podcast. Muito obrigado pra todos vocês ficarem até aqui. E aquilo, não olhem para trás. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.